pessoas às vezes anônimas, mas que estão aí envolvidos nessa obra, e com certeza Deus há de retribuir, aqui já na caminhada terrena, mas muito mais nas mansões celestiais. Então nós somos gratos a Deus. Temos um abraço do pastor presidente, do nosso coordenador de missões, pastor Ayrton Luciano, e nós vamos orar agora para que Deus possa abençoar o nosso pregador, a mensagem, e também possa entrar com provisões divinas a esses pedidos de orações que nós temos aqui em nossas mãos, para que assim a manifestação da glória de Deus possa continuar. Vamos orar, interceder, para que o Espírito Santo possa conduzir a sua palavra e nós possamos ser renovados pelo poder de Deus. Se você puder levantar a mão como intercessão, vamos orar. Poderoso, eterno e maravilhoso Deus, debaixo da graça e da unção do Teu Espírito, Senhor, aqui está, Senhor, ó Deus, um povo que serve e tem alegria, Senhor, de falar o Teu nome. Agora, Senhor, nós estamos intercedendo por várias necessidades, e também, Senhor, ó Deus, por esta obra missionária, por aquilo que Tu tens, Senhor, ó Deus, preparado para a região de Criciúma. Nós pedimos que a Tua boa mão, Senhor, possa estar sobre a vida de cada um, Senhor, que aqui se encontra, Senhor, para que Tu possa derramar a Tua graça, Senhor, e assim, Senhor, entrar com provisões divinas, Senhor, nas necessidades, Senhor. Nós pedimos, Senhor, ó Deus, que a Tua mão possa estar estendida sobre a nossa cidade, Senhor, e que a nossa igreja possa ser um celeiro missionário, Senhor, para levar a mensagem, Senhor, a outras nações. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa nação. Abençoa, Senhor, todos os projetos, tudo aquilo que nós estamos colocando diante do Teu altar. Derrama a Tua graça sobre o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, e que possa nos renovar pela manifestação do Teu santo e poderoso Espírito, e todos digam: amém. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Coisa boa estarmos na casa de Deus. Uma vez mais, uma oportunidade tão rica e tão especial, neste domingo, estarmos aqui na Assembleia de Deus, aqui em Mina do Mato. Eu quero, neste momento, agradecer ao meu Deus por esta oportunidade, também agradecer a Deus pela vida do nosso amigo, irmão Rogério, que entrou em contato conosco. Muito obrigado. Obrigado, pastor Carlinhos, por ter nos dado esta liberdade para poder estarmos aqui nesta casa. E também a todos os obreiros da casa do Senhor, ao segundo coordenador aqui do campo de Criciúma, Deus abençoe, e também a toda a igreja de um modo geral. Meus amados irmãos, eu quero transmitir algo da parte de Deus para a igreja nesta noite. Abra por gentileza a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30. Hoje nós estamos no encerramento. Ontem tivemos um culto maravilhoso, uma bênção, tivemos uma vigília ainda ontem à noite, mas o Senhor nos deu graça para estarmos uma vez mais na sua casa. E coisa boa é quando nós temos vontade de estar na casa de Deus. Amados, que diz assim o texto, todos encontraram o livro de 1 Samuel, no capítulo de número 30, e nós vamos ler alguns versículos desse texto. O livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, e o versículo de número 1, que diz assim o texto: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Vou ler novamente. Porém, todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Tome teu assento, por gentileza.
Amados e queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto tão profético, todos nós conhecemos a história do rei Davi, todos nós conhecemos a história, o legado que a Bíblia relata e registra sobre a vida de Davi. É bem verdade que após a unção ter sido derramada sobre a vida de Davi, no período em que Saul liderava a nação de Israel, Davi, após receber a unção sobre a sua vida, Davi vai passar por um processo de perseguição, a tal ponto que não havia lugar algum que Davi conseguisse se esconder de Saul. Aonde Davi estava, aonde Davi tentava se esconder, Saul, juntamente com seus guerreiros, juntamente com os seus homens, iam até os lugares mais difíceis de acesso e até mesmo encontravam a Davi. E o texto diz aqui que Davi agora está passando por um período de perseguição. Só que Davi está cansado. Davi está cansado de fugir da vista de Saul. E agora Davi decide sair do território da nação de Israel e ir para o território dos filisteus. Observe agora que Davi quer somente uma paz ao seu coração. Davi quer descansar, porque Davi, de certa forma, está cansado de fugir. Davi está sofrendo uma pressão psicológica tão grande que ele diz: olha, é melhor eu sair, é melhor eu abrir mão daqui, porque eu quero viver em paz. Saul quer me matar, sou ungido ao rei da nação de Israel, eu sei que não é meu tempo, eu vou respeitar o tempo a qual o Senhor tem preparado para eu assumir o trono, e agora Davi quer por todo jeito me matar. Davi foge para o território dos filisteus. O que é interessante aqui, que quando Davi foge para o território dos filisteus, o texto diz aqui, que alguns homens chegaram até Davi. Eram homens esses desprezados pela sociedade. Eram homens esses que a sociedade não acreditava, porque eram homens de mau caráter. E agora esses 400 homens chegam até Davi. E Davi não dispensa. Davi, de certa forma, olha para aqueles homens sabendo quem aqueles homens eram, mas Davi vai acreditar no seu potencial. Davi vai perceber que eles eram homens ignorantes, que eram homens que tinham dívidas com a sociedade, que eram homens de mau caráter, porém Davi não vai desprezar, mas Davi vai conseguir potencializar o potencial. É tão interessante isso que Davi vai formar esses mesmos homens um dos grandes guerreiros, ou seja, são os mesmos homens que a sociedade está desprezando, são os mesmos homens que estão de certa forma abandonados pela sociedade, mas são os mesmos homens que Davi consegue acreditar e ver que esses homens têm potencial para ser um dos seus grandes valentes. É tão interessante isso, que esses homens agora que a sociedade olha e observa, olha, são homens desprezados, são homens de mau caráter, são homens que não têm condições de morar e conviver em família, mas Davi vai potencializar esses homens, e vai formar e vai forjar o caráter desses homens, e vão se formar os valentes, os guerreiros de Davi. Ou seja, a mesma sociedade que está olhando para esses mesmos homens agora tem que olhar e perceber que não são simplesmente homens, mas agora são guerreiros que se tornaram guerreiros de Davi. O que eu entendo aqui com esse texto aqui? Davi consegue encorajar, Davi consegue potencializar, Davi consegue ver credibilidade em gente que ninguém consegue ver, mas Davi consegue acreditar, potencializar. E quando eu comecei a ler esse texto aqui, quando nós falamos em potencializar e acreditar, nós estamos em família, nós vivemos em sociedade, e quantas das vezes nós, como seres humanos, como crentes salvos em Cristo Jesus, a gente olha para algumas pessoas, a gente diz, não tem jeito para essa pessoa, não tem possibilidade de ser salvo, não tem possibilidade de ser liberto, olha o estado que essa pessoa está. Só que tem um porém, alguém tem coragem para acreditar, alguém tem coragem para dizer, olha, se você quiser, o mesmo Deus que fez na minha vida, tem também poder para fazer na sua vida. Ei, Davi tem coragem de potencializar. São homens abandonados, são homens problemáticos, são homens que são de certa forma complicados, mas Davi tem a graça de Deus para acreditar. Davi tem a graça de Deus para dizer, eu sei que o estado de vocês hoje é um estado difícil, é um estado complicado, mas eu creio que o Deus que eu sirvo tem poder e tem capacidade de forjar caráter, de mudar destino. É tão interessante isso que agora Davi tem 400 homens à sua disposição, são 400 guerreiros. Davi, imagina Davi ensinando eles para lidar com a espada, a lidar com o escudo. Davi vai forjar o seu caráter e Davi vai fazer com que esses homens se tornem os seus guerreiros. E o texto vai dizer aqui agora,
que Davi chega ao território dos filisteus com 400 homens. E ali está habitando o rei Aquis. E o rei Aquis está observando Davi. E Davi está fugindo de Saul. Davi agora tem alguns homens que estão à sua disposição. Davi tem guerreiros à sua disposição. Davi tem família. Davi tem filhos. Só que eu acho interessante aqui nesse texto aqui, que o rei de Gate, o rei Aquis, ele vai perceber o comportamento de Davi. Ele vai perceber que Davi, de certa forma, é um homem diferente. Ele é israelita. Mas ele vai perceber que a sua postura, o seu posicionamento, as suas atitudes, de certa forma, considera alguém de bom caráter. É tão interessante isso que ele gosta tanto de Davi, que vai dar para Davi uma cidade, chamada cidade de Ziclac. Davi recebe essa cidade de presente. E agora Davi está vivendo juntamente com a sua família, juntamente com esses guerreiros na cidade de Ziclac. Só que tem um porém. Davi agora, ele vai fazer uma aliança, ele vai tomar uma posição totalmente fora da vontade de Deus. Davi vai fazer uma aliança de certa forma, como se fosse, olha, assim como você me deu essa terra, assim como você me recebeu aqui, mesmo em território estranho, mesmo em terra estrangeira, assim como você me recebeu, e eu quero te agradecer pela cidade que você me deu, só que tem um porém. Davi vai disponibilizar esses homens, vai disponibilizar todo o seu exército para entrar em guerra com Aquis. Só que tem um porém, há um embate, há uma peleja, há uma guerra. E agora a guerra que vai ter em Jezreel são contra a nação de Israel. E o texto vai dizer aqui, que Davi não consulta a Deus. Davi faz aliança, Davi de certa forma não ora a Deus, não busca a direção de Deus. E Davi pega os seus homens, Davi pega os seus guerreiros e vão até Jezreel, até o acampamento onde estava a nação de Israel. E o texto vai dizer isso aqui, que quando Davi está juntamente com esses homens que chega até o acampamento, alguém olha e observa e vê que Davi era o mesmo homem que matou o gigante Golias, sabia de toda a história que Davi possuía. E alguém disse, escuta aqui, Aquis, tem uma coisa errada, nós estamos em um acampamento, nós estamos aqui juntamente com os filisteus, como que alguém do nosso adversário, como que alguém do nosso inimigo, como que alguém que é israelita está juntamente conosco para lutar contra o seu povo? Que negócio é esse? Ei, Davi, vai embora, Davi. E o texto vai dizer aqui que o rei Aquis chama Davi e diz, olha, Davi, a tua atitude foi louvável, eu sei que você veio aqui para guardar a minha vida, para chegar até aqui, só que tem um porém, nós estamos em uma guerra, e você vai ter que pegar os seus homens e voltar para a tua terra, e voltar para a sua cidade. Aí o texto diz aqui, que Davi pega esses homens, que Davi preparou, que Davi forjou, são homens que têm habilidade, são homens que são treinados para entrar em guerra, e agora Davi está retornando para Ziclac. Só que quando Davi deixa Ziclac, Davi pega todos os homens, todos os seus guerreiros e vai fazer guarda a Aquis até chegar em Jezreel. Só que agora a cidade de Ziclac está desvanecida. A cidade de Ziclac agora de certa forma está vazia, só ficou mulheres e crianças. E o texto vai dizer aqui, que os amalequitas eles sobem até Ziclac. E agora tudo que havia em Ziclac, mulheres, crianças, levaram todos, o texto que nós lemos aqui, levaram as mulheres, levaram os filhos, não tão somente levaram, mas também destruíram a Ziclac, colocaram fogo em Ziclac, queimaram em Ziclac, destruíram Ziclac, e agora Davi está retornando para Ziclac, e agora quando Davi está retornando, Davi vai perceber que a cidade já não existe mais, o que resta agora em Ziclac é somente fumaça que subia ao céu, e o texto vai dizer aqui, que agora esses homens agora estavam chorando, esses homens se lamentando, esses homens se prostraram, e todo o ânimo que aquele pessoal tinha, todo o ânimo que o exército tinha, estava em amargura de alma. E o texto vai dizer aqui, que então começaram a olhar para Davi. Você imagina isso? Deixaram a casa, deixaram a família, deixaram os filhos, deixaram a cidade, por entrar em uma guerra que não era para entrar, entrar em uma peleja que não era para entrar, fazer uma aliança que não era para fazer. E o texto vai dizer aqui que esses homens olhando para Davi, eles começaram a chorar, começaram a se lamentar, dizendo, Davi, tudo isso nos aconteceu, foi tua culpa, Davi. Nós estávamos em Ziclac, nós estávamos com as nossas esposas, nós estávamos com nossos filhos, e nós estamos agora numa emboscada. Olha o que aconteceu, Ziclac já não existe mais, está em fumaça, está em ruína. O que a gente faz agora? E o texto diz aqui, que esses homens choraram até quando não tiveram mais força para chorar. Esses homens olharam para a cena, olharam para a fumaça, olharam para Ziclac, já não tinha mais casa, já não tinha mais cidade, já não tinha mais família. E agora, Davi, o que a gente faz? O texto vai dizer aqui,
que Davi então olhando para aqueles homens chorando, se lamentando, e o texto vai dizer aqui que eles então colocaram uma culpa em Davi, porque é interessante aqui que é muito fácil a gente achar um culpado. Mas por que você saiu da igreja? Eu saí por causa disso. Mas por que você se afastou da fé? Eu saí por causa de fulano, eu saí por causa... É muito simples a gente dar desculpa, a gente de certa forma achar um culpado, e o texto vai dizer aqui que eles estão culpando a Davi. Só que Davi, olhando para aqueles homens, Davi vai conseguir enxergar isso aqui que eu achei extraordinário, que Davi tinha tudo para dizer: gente, vocês não eram nada, vocês não tinham condições alguma. É tão interessante isso, que os mesmos homens disseram: olha, nós vamos matar Davi, porque nós estamos vivendo essa situação, porque Davi nos colocou, e nós vamos tirar a vida de Davi. E o texto vai dizer aqui que Davi, ele vai se esforçar em Deus. Por quê? Porque ele está olhando para as mesmas pessoas que ele ajudou, as mesmas pessoas que ele acreditou, as mesmas pessoas que ele potencializou, agora são os mesmos que querem tirar a vida de Davi. Só que Davi tem um equilíbrio emocional tão grande, que Davi tem coragem e dizer: gente, nós estamos em uma situação lamentável, a cidade foi tomada, a cidade foi levada, mas tem um porém, nós vamos se esforçar em Deus, nós vamos, oh aleluia, nós vamos encontrar uma solução em Deus, nós vamos clamar a Deus. Não é tempo de colocar culpado, não é tempo de achar culpado, colocar desculpa, mas é tempo de buscar socorro, é tempo de se posicionar, oh glória, é tempo de dizer: nós vamos buscar socorro em Deus, nós vamos buscar algo do céu, nós não vamos ficar nesse choro, nós não vamos ficar nesse lamento, nós não vamos ficar nessa condição, nós vamos correr atrás do prejuízo, nós vamos reagir, nós vamos fazer alguma coisa. Ô Davi, a casa foi levada, a família foi destruída, mas se a gente quiser, nós podemos clamar e Deus pode restaurar. Se a gente quiser, a gente pode entrar para a campanha da oração, do jejum, e crer na libertação, e crer na salvação, e crer na cura, e crer que Ziclague pode ter sido levado, pode estar em fumaça, mas há um Deus, que tem poder para restaurar Ziclague outra vez, que tem poder para restaurar Ziclague outra vez, que tem poder para fazer com que Ziclague se ponha-se de pé. E o texto vai dizer aqui que Davi vai conseguir encontrar força em Deus. Davi vai encontrar forças em Deus. Mas como é que é esse negócio, pregador? Davi, ele olha para casa, olha para a cidade, olha para os seus homens, mas Davi sabe que tem um Deus. Davi sabe que diante daquela circunstância, por uma orientação própria, sem uma consulta a Deus, está no prejuízo, porque a casa foi tomada, os filhos foram levados. Um exército que ele tinha como um exército, que eram os seus amigos, que eram os seus guerreiros, estão querendo lhe matar. Mas Davi vai encontrar força em Deus. Mesmo lidando com gente ingrata, Davi vai encontrar força em Deus. Mesmo lidar com gente complicada, Davi vai encontrar força em Deus. Mesmo lidar com situações difíceis, mas Davi, ele sabe do Deus que ele serve. Davi sabe do Deus que ele confia. Mesmo lidando com a ingratidão, mesmo lidando com a dificuldade, mas Davi se fortalece em Deus. Ô Davi, tu poderia até falar algumas verdades, pois é, mas eu vou me fortalecer em Deus. Ô Davi, são seus homens, são seus guerreiros, você ajudou, você habilitou, são os mesmos que estão querendo te matar, pois é, mas eu estou me fortalecendo em Deus. Pode falar o que quiser falar, pode pensar o que quiser pensar, mas eu estou me fortalecendo em Deus. Eu estou me fortalecendo em Deus, porque eu sei o Deus que eu tenho propósito. Davi vai conseguir habilitar, Davi vai conseguir forjar seus caráteres. Deus me deu uma oportunidade no ano passado. Nós estivemos no estado do Pará, e o Senhor nos deu uma oportunidade para conhecer a missionária Kelly Gaspar. Tem alguns vídeos no YouTube, muito conhecida. Estive na cidade de Maracanã juntamente com a Jussara. A Jussara esteve adorando a Deus num evento de uma cidade lá. E quando eu conheci a missionária Esther, a missionária, me fugiu o nome, a missionária Kelly Gaspar, a gente entrou por 3 horas de Belém até chegar nessa cidade, capital ali do Pará. E quando nós chegamos nessa cidade de Maracanã, uma cidade muito pequena, quando é à noite é uma escuridão terrível.
E no meio daquela chácara estava a irmã Kelly Gaspar. E nós fomos lá para participar de um culto. Em uma congregação muito pequena, aproximadamente com 25 pessoas. E eu conheci aquele projeto que, de certa forma, meu coração palpitou muito mais forte. A missionária Kelly Gaspar, ela lidera alguns grupos de adolescentes e de jovens. Ela investe. São mais de 180 famílias. E esses missionários são jovens que estão lá. Eles aprendem o curso teológico, aprendem toda a parte teórica da igreja, da Assembleia de Deus, toda a história. Tem toda uma estrutura, é uma fazenda muito grande. E existem várias ocas, porque o intuito dela lá é forjar esses jovens, é investir nesses jovens para que eles possam retornar para as ribeirinhas para evangelizar. O que é interessante aqui é que a missionária Kelly Gaspar estava nos explicando ali como que ela fazia. Aqueles jovens estavam treinados, preparados, capacitados para assumir congregação, desde a parte teológica, ensinamento bíblico, curso bíblico. E eu fiquei encantado com todo aquele projeto, com toda aquela estrutura, aonde ela disse: olha, Eliseu, nós investimos aqui nesses jovens, nesses adolescentes, só que não é para nós aqui. São mais de 40 jovens que estão ali se formando. E quando eles se formam, nós devolvemos para as áreas indígenas, devolvemos para as ribeirinhas e nós entregamos como um pastor. Eles vêm até nós como um adolescente, são pessoas talvez rebeldes, pessoas que têm problemas sociais, pessoas problemáticas, mas a gente consegue acreditar, a gente investe e a gente devolve. Quando a gente devolve para a igreja local das ribeirinhas, a gente está devolvendo um pastor. Chega como um adolescente rebelde, mas volta como um pastor, e toda a igreja que recebe, através daquele missionário, consegue ganhar almas no meio das ribeirinhas. O meu sogro teve a oportunidade de ir para o Amazonas no ano passado, e quando ele retornou de viagem, ficou por volta de uns 20 dias no Amazonas, e quando ele retornou de viagem, ele sentou-se ao sofá e nós começamos a fazer algumas perguntas. E aí, como é que foi lá, como é que foi? Ele disse: Eliseu, é incrível, porque você desembarca, você sai do barco e você entra numa selva dentro, e de repente lá você encontra algumas famílias. Só que lá você come o que a terra dá, você come o que pode te apresentar, e há vários tipos de bichos, há vários tipos de animais que são colocados ali para você se alimentar. Mas o que me chamou mais a atenção ali é que existem famílias ali com uma dificuldade terrível, mas missionários que eles doam sangue por aquela obra. O que me chamou mais a atenção ali, Eliseu, é que eles caminham quilômetros, eles entram a selva dentro, e quando você pensa que não tem nenhuma casa, mas ali existem famílias crentes, pentecostais, assembleanos cheios de Deus. Quando você entra para cumprimentar, ele já vem falando em línguas estranhas, no meio daquela selva, no meio daquela mata. O que é isso? Investimento. O que é isso? É alguém que tem coragem para investir. E Davi consegue fazer isso, Davi consegue investir, Davi consegue acreditar, Davi consegue potencializar. Só que tem um porém agora. Voltando aqui para o texto, quando Davi está retornando para Ziclag, quando chega ao ribeiro de Besor, esses homens disseram: Davi, tem um porém, Davi. Foram as nossas casas que foram tomadas, foram os nossos filhos que foram levados. Só que tem um porém, Davi, nós não temos mais força para continuar. Ô Davi, eu sei que você tem uma palavra, porque Davi orou a Deus e disse: Deus, o que a gente faz agora? Nós vamos perseguir os nossos inimigos? O que nós vamos fazer no meio daquela situação? Davi ora a Deus, e Deus dá uma direção para Davi. E Davi faz 2 perguntas para Deus. No entanto, Deus responde com 3 respostas. E a primeira pergunta que ele faz para Deus: Senhor, eu vou alcançar os inimigos? Eu vou perseguir os inimigos? Aí eu disse: escuta aqui, Davi, não tão somente tu alcançarás, mas tu vai perseguir, tu vai alcançar e tu vai conseguir libertar toda a tua casa, desde o maior até o menor. Davi, vai, porque você tem a minha palavra. Vai, Davi, chama esses homens que estão chorando, Davi, chama esses homens que estão aí lamentando o luto, chama esses homens aí que estão prostrados diante dessa situação, Davi, chama eles, porque eu estou dando Ziclag de volta. Chama eles, Davi, porque eu vou fazer Ziclag se tornar de pé novamente. Ô Davi, desperta esses homens e vai até os amalequitas, porque eu vou trazer de volta toda a casa. Aí esses homens vão. Só que quando chega ao ribeiro de Besor, não tem mais força para ir, não tem mais força para chegar. E Davi reconhece isso, porque esses homens disseram: Davi, eu sei que foi a nossa família que foi levada,
Eu sei que foram os nossos filhos que foram tomados. Só que tem um porém, Davi. A gente está no nosso limite. A gente não consegue mais ir. A gente não consegue mais avançar, Davi. A gente está fraco, Davi. A gente está cansado. O que me chamou mais atenção nesse texto aqui, que Davi não vai desprezar o seu momento de cansaço. Porque é normal a gente ter produtividade. É normal um crente se produzir. É normal, isso é reino. Só que chega o momento do cansaço. Quem nunca experimentou esse momento? Em que você faz campanha, em que você ora e que o céu parece que está de bronze, em que você faz campanha, em que você se consagra, em que você luta e muitas das vezes o cansaço chega. E esses homens estão dizendo: Davi, você conhece. O que eu acho interessante aqui é que Davi vai não considerar o seu momento, não. Davi não vai considerar o seu momento de cansaço, muito pelo contrário. Davi quem sabe quem são os seus guerreiros. Davi sabe quantas lutas aqueles guerreiros lutaram juntos, quantas pelejas aqueles homens venceram, quantos gigantes, quantas batalhas que aqueles guerreiros venceram. E Davi não vai considerar esse momento. Vocês estão cansados por esse tempo, vocês estão cansados por esse momento. Eu conheço a trajetória, quem são vocês. Eu sei da legalidade, meu Deus do céu. Eu sei do legado que vocês têm. Eu sei da renúncia que vocês fizeram. Eu sei da guerra que vocês já venceram. Não é esse momento de cansaço que define quem são vocês. Vocês são os meus guerreiros. Eu conheço a estrutura de vocês. Eu sei quem são vocês. Ô Davi, nós estamos cansados. Estão cansados? Não tem problema. Nós ainda temos 400 aqui que estão armados, que estão fortalecidos até os dentes. O que é interessante nesse texto aqui, que estavam cansados e Davi respeita o seu cansaço. E esses homens ficam no ribeiro de Besor, bebendo água. Só que Davi vai entender, mas Davi não vai deixar alguém que está no ribeiro de Besor sem nada o que fazer. Davi diz: olha, já que vocês estão cansados, já que vocês não têm força para ir adiante, já que vocês não têm mais estrutura para continuar, tem um porém. Ainda tem 400 ainda que tem armadura, 400 ainda que tem escudo, 400 ainda que ainda tem força, tem habilidade, tem estrutura para entrar na guerra. Eu sei que vocês não têm força para lutar hoje, eu sei que vocês não têm força para lutar essa guerra hoje, mas só que não tem problema. Eu conheço a história de vocês. Tem 400 aqui que estão dispostos, que estão armados para entrar na batalha. Eu sei se oh meu Deus do céu, sinto de Deus para profetizar para alguém nessa casa. Talvez você está no momento de cansaço diante dessa guerra, diante desta batalha. Só que o céu me trouxe aqui nesta casa para dizer para alguém: está cansado, mas é guerreiro. Está cansado, mas ainda é guerreiro. Não tem a força, não tem a mesma ousadia, mas ainda é guerreiro. Não prego como antes. Não tenho força para subir monte como orava. Não tenho força para me consagrar. Não tenho força, pois é, mas ainda é guerreiro. Ainda é guerreiro. Ainda é guerreiro. Você já contribuiu muito para esse reino. Você já fez tanta coisa para esse reino. Deus está dizendo para alguém aqui nesta casa, diante dessa situação, você ainda é guerreiro. Alguém pode até dizer: não está produzindo como antes, não canta mais como antes, não prega mais como antes, não evangeliza como antes, não faz nada como antes. Pois é, mas ainda é guerreiro, tem história, tem legado. Oh meu Deus do céu. E Deus considera isso, porque quando tinha força para fazer, fez. Quando teve a oportunidade para fazer, fez. E fez com excelência, e fez com graça, e fez com ousadia. Você lembra quando Neemias chegou até onde estava um povo lá, mais de 70 anos em escombros? Davi, motivado pelo Espírito Santo, cheio de Deus: gente, vamos nos levantar. Motivação. E é tão interessante isso que o muro começa a ter crescimento. O que me chama a atenção aqui nesse texto aqui é que Neemias diz: olha, gente, vai depender da gente. Se a gente quiser, a gente pode se levantar. Se a gente quiser, a gente pode reedificar. E o muro está tendo crescimento, a obra está prosperando. E de repente, Gesem se levanta e diz: olha, gente, o que está acontecendo por aí, Neemias, ao teu respeito, o que estão falando aí a teu respeito, Neemias, é que você quer se tornar rei sobre nós. Ei, a informação que chegou até o ouvido do rei lá é que você quer se tornar grande, é que você quer se tornar rei. Só que Neemias diz: não, gente, eu sei para aquilo que fui chamado.
Eu estou aqui porque eu sei o que é reino. Eu estou fazendo com excelência porque eu sei para quem eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não estou fazendo para homem, estou fazendo porque eu tenho. Eu sei para quem eu faço. Davi disse, olha, Neemias, olha, poderia estar lá juntamente ao rei Artaxerxes, poderia estar bebendo do vinho do rei, poderia estar comendo lá na mesa do rei, só que eu vim aqui porque eu tenho dignidade. Eu vim aqui para trazer dignidade de volta. Eu vim aqui porque eu não quero ver esse povo nessa situação, não. Eu vim aqui para levantar a gente, eu vim aqui para motivar a gente. A minha intenção aqui não é aparecer, a minha intenção aqui não é, não. Eu vim aqui porque eu sei para aquilo que fui chamado. O que eu faço porque aquilo que eu sei, para aquilo que eu fui chamado, não é para me aparecer, não é que eu canto melhor, não é que eu prego melhor, não é porque eu sei. E Davi faz isso. Davi consegue reconhecer. Vocês se esforçaram, vocês entraram em guerras que vocês não tinham condições de entrar, mas vocês entraram. Só que é um momento de cansaço. E o que a gente faz nesse momento de cansaço? E quantas vezes a gente olha para o retrovisor da vida e a gente pensa, como é que a gente conseguiu suportar essa guerra? Como é que a gente conseguiu passar por esse luto? Como é que a gente conseguiu chegar até aqui? Porque eu não tinha força para chegar, mas eu cheguei. Não tinha força para vencer, mas eu venci. Não tinha condições para estar, mas estou. Não tinha condições para mas é porque o Todo-Poderoso, no momento da tua fraqueza, no momento do teu cansaço, no momento da tua fadiga, no momento que você disse, eu vou parar, não prego mais, não canto mais, não ministro mais, não faço mais, mas enquanto você fazia, o céu estava agindo ao teu favor. Olha a tua casa de pé, olha a tua família de pé, olha onde você está. Ó Davi, nós não temos força para ir, nós não temos força para chegar. E o que a gente faz agora? Fica no ribeiro tomando água, fica no ribeiro comendo da palavra. Vem para o culto mesmo sem força, mas vem. Vem para a consagração mesmo sem força, mas vem. Oh meu Deus do céu, oh Espírito de Deus da palavra está dizendo para alguém aqui, está cansado, mas é guerreiro. Está cansado, mas vem. Está fraco, mas vem. Está lá e cá, mas fica. Aí Davi olha a gente, porque o reino é assim. Todos nós contribuímos para o reino. Alguns pregam, outros cantam, outros evangelizam, outros fazem alguma coisa para o reino. A minha sogra, esposa do pastor Camilo, meu sogro é um homem de Deus, prega, canta, é uma benção. Pastor Wilson Camilo, as canções aí que a Jussara canta é tudo hino dele. Livre foi ele que gravou, foi ele que fez, compôs esse hino, mais de 30 anos esse hino. Aí a minha sogra estava viajando, a Jussara estava viajando, nós estávamos viajando, ou melhor dizendo, nessa correria da vida, a minha sogra recebeu uma visita do irmão Fabiano. Irmão Fabiano é um crente doido, irmãos. Pensa no crente doido. Aqui, não sei se aqui tem, mas lá tem. Uns crentes doidos assim, gostam de fazer sopão da madrugada, gostam de fazer uns evangelismos, gostam de fazer umas coisas doidas assim. E um dia o Fabiano chegou lá em casa, apertou no interfone, irmã Maria, aquele bem. E aí nós fomos atender o irmão Fabiano. Aí o irmão Fabiano chegou com o seu carro, sempre com a família, com os filhos e mais 3 crianças pequenas. Esse irmã Maria, eu vim aqui arrecadar algumas coisas aí, porque a gente está fazendo sopão aí para os mendigos, a gente está visitando nas praças aí, e a gente precisa de alguns recursos aí. Aí minha sogra olhou para ele todo empolgado, e minha sogra, o Espírito de Deus tocou no coração dela. Ô Maria, tuas filhas estão viajando, o teu marido é pregador, prega, canta, é uma benção. Tu não está fazendo nada, tu está aí. Aí ela disse, olhou, Fabiano, vamos fazer o seguinte, pode ficar tranquilo que eu vou dar todos os recursos para fazer a feijoada. E pelo contrário, eu que vou fazer a feijoada. Toda quarta-feira, a minha sogra é um pouco cheinha, ela ia para o fogão e ficava mexendo aquele feijão. E calabresa e tudo e tal. E fazia daquele jeitinho dela, caprichada, aquela coisa toda. E chegava na quarta-feira à noite. Chegava à meia-noite. Por volta da meia-noite, a Jussara, eu, a Zendonara, a Saloá, nós íamos nos becos ali da Grande Florianópolis, no Monte Cristo, nos viadutos, e a gente encontrou tanto crente, irmão, pastor, pregador, cantor, e baixo de ponte, viciado no crack.
E nós estávamos ali, fazíamos aquelas visitas, fazíamos aquela entrega e cantávamos o hino, cantávamos da harpa, entregávamos aquela feijoada. Sabe aquele trabalho que você faz e parece que não tem resultado? Sabe aquele trabalho que parece que você faz, se doa e não tem resultado? E passou-se o tempo, porque tudo é um tempo, são ciclos que se abrem, são ciclos que se fecham. E nós estávamos nos Gideões Missionário, na nossa banca, no tempo do CD, vendendo CD, aquela coisa toda, os Gideões Missionário, muito próximo do ginásio, e de repente aproximou da banca um homem alto, e ele chegou para mim: eu quero falar com uma delas. E eu falei: pois não, meu irmão, pode falar, elas estão cantando aqui, mas não, eu quero falar agora. Eu falei: irmão, só um minutinho, tal. Daí eu vi que ele falou: não, mas eu tenho algo de Deus para falar. Eu falei: então, se é algo de Deus, então. Chamei a Zendonara, chamei a Saluá: vem cá, por gentileza, tal. Aí ele disse: olha, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou. Eu moro na cidade de São Paulo, e alguns anos atrás, por volta de 2 anos atrás, eu deixei a minha igreja, eu sou presbítero da igreja, eu deixei a minha família, eu deixei os meus filhos, e eu fui para Florianópolis para viver a vida. E quando eu cheguei em Florianópolis, eu fiquei alguns dias na rua, me drogando. Eu era viciado no crack, e eu perdi toda a minha casa, eu abri mão da minha casa, abri mão de toda a minha família por causa da droga. E eu vim para Florianópolis e eu vim morar na rua. Mas eu nunca me esqueço, no mês de julho, em um dia que estava chuviscando em uma madrugada fria, e quando vocês chegaram até aquele viaduto na grande Florianópolis, próximo ao bairro, a favela Chico Mendes, estava eu lá, e aquilo, o Espírito de Deus tocou no meu coração, e fiquei pensando: como que pode? Eu deixei a minha casa, era crente, deixei a minha casa, deixei a minha família, estou aqui me cobrindo com esse papelão, e essas moças, esses jovens, essa senhora, deixam a sua casa, deixam todo o seu conforto para vir aqui, para falar de Jesus para mim, sabendo que eu conheço a palavra. E vocês não fazem ideia, naquela mesma semana eu fiz um propósito com Deus. Deus me deu recursos e eu voltei para a cidade de São Paulo. Hoje eu e a minha esposa servimos a Deus. Hoje eu e a minha esposa lideramos o grupo de jovens da nossa cidade. Hoje eu e a minha esposa servimos ao Senhor com simplesmente uma feijoada. Sabe o que é isso? Quando a gente se disponibiliza para o reino, quando a gente se disponibiliza para fazer alguma coisa. Não se contente em apenas vir a um culto pela semana, não se contente simplesmente em adorar a Deus aqui, mas que o Espírito de Deus venha nos direcionar, porque há muitas almas para ser arrebatadas. Para a gente finalizar aqui, agora Davi, juntamente com os homens cansados, os 400 homens vão até o acampamento dos amalequitas, e o texto aqui que quando eles chegaram lá, os amalequitas estavam bailando, comemorando com os filhos e com a esposa de Davi. Os 400 que não tiveram força para ir, os 400 que tiveram habilidade para ir, e os 200 que ficaram cansados ao ribeiro de Besor. O texto aqui que Davi disse: olha gente, já que vocês não têm força para ir, vocês vão ficar cuidando da bagagem. Já que vocês não têm estrutura, não têm força para ir, vocês vão ficar cuidando da bagagem de quem vai na guerra para vocês. O que é interessante disso aqui, que os homens deixam as bagagens e confiam, porque é muito mais fácil. Você imagina andar quilômetros com bagagens, lutar. Agora aqueles homens ficam cuidando da bagagem, e aqueles homens vão para a guerra. E quando chegam ao acampamento dos amalequitas, estavam bailando, dançando, comemorando, festejando com as mulheres e com os filhos de Davi. E o texto aqui, que Davi então imediatamente ele se levanta, e ele pega a todos, desde o maior até o menor. Todos Davi pega pela mão, desde o dia até no outro dia seguinte. Davi consegue resgatar a todos, desde o maior até o menor. Davi quando vem para o acampamento, e quando chega ao ribeiro de Besor, os guerreiros que não foram para a guerra estão lá. Imagina a cena. E os filhos de Belial vendo isso disseram: Davi, tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. Nós fomos para a guerra, nós aqui lutamos, nós que pegamos a espada, e esses aí ficaram aí, bebendo da água, cuidando da bagagem. Como é que eles têm o mesmo direito? Como é que pode ser Davi? Como é que pode ser? Davi dizer: não, a gente só conseguiu ir, a gente só conseguiu chegar,
A gente só conseguiu ter a nossa casa de volta é porque foi a boa mão do Senhor. O mesmo direito que vocês têm é o mesmo direito que eles têm. Sabe o que é isso? É a graça. O mesmo direito que vocês têm é o mesmo direito que eles têm. Não entrou na guerra, não entrou na peleja, pois é, mas eles têm o mesmo direito da graça, têm o mesmo direito do céu, têm o mesmo direito da salvação. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos estão debaixo da graça. Como é que é esse negócio, Davi? É tudo igual. Aqui ninguém é superior, são todos iguais. Pode ter a formação acadêmica, pode ser, mas aqui é tudo reino. Aqui todo mundo contribui para o reino. Aqui tudo é feito para o reino. O que a gente faz aqui é para ganhar alma. O que a gente faz aqui é para arrebatar alma. O que a gente faz aqui é para ganhar alma. Se você prega, se você canta, se você lidera, tudo aquilo que você faz é para o reino. E através da tua vida Deus salva. Através da tua disponibilidade Deus cura. Através da tua disponibilidade. Você imagine se eu e você tivéssemos disponibilidade a mais para Deus. Já imaginou o que Deus poderia fazer? Se a gente tivesse uma disponibilidade simples. Ontem eu contei um testemunho aqui do meu amigo Tiago. Coisa simples, uma oração, um abraço, um aperto de mão. Deixa o Espírito de Deus te direcionar. Eu acredito ainda. Nós estamos aí finalizando esse congresso hoje sobre missões, arrebatai. E eu creio que desde ontem Deus está estruturando gente aqui para se levantar, para arrebatar. Mas nós vamos te ajudar. Chega de apontamentos. É tempo de socorro. Satanás não está brincando com vidas que estão sendo levadas ao inferno. A gente vê tantas famílias sendo destruídas por drogas e tantas coisas mais. Mas eu vejo uma igreja atuante. Eu vejo uma igreja ainda que não age de acordo com a sociedade. Nós vamos fazer igual Davi, nós vamos investir gente, nós vamos acreditar em gente. Essa pessoa que está talvez aí no teu trabalho, ou talvez aí onde você lidera, pessoa complicada, mas Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar graça para você ter coragem para investir, para acreditar, para potencializar esse teu filho, essa tua garota, esse teu garoto. Deus vai te dar graça para potencializar, para ser um grande pastor, para ser um pregador, para ser alguém da sociedade. Se põe de pé por gentileza. Deus está treinando gente aqui para habilitar gente. Deus, oh meu Deus do céu. O que é interessante é que para fazer pelo reino é independente de idade. Quando nós estávamos vindo para cá, a Jussara ainda contou um testemunho sobre missão. Para quem não sabe, pastor Camilo foi missionário há muitos anos no estado de Minas Gerais. Em uma leva de alguns anos atrás, grandes pastores, pastor Niltinho, outros pastores estiveram no estado de Minas Gerais. E o pastor Camilo foi também juntamente com a sua família. E a Jussara, como criança ainda, ela foi falar para uma amiguinha dela, falando de Jesus, que existe o inferno, o que é pecado, na sua linguagem infantil. E quando ela começou a falar sobre Jesus, sobre o sacrifício da cruz, aquela criança começou a chorar, entrou no desespero. E a Jussara, na sua inocência, vendo o desespero da criança, ela disse: não, é mentira, não precisa se preocupar, não, é mentira. Só que a menina foi para casa com aquilo. E quando ela chegou na casa dela, ela disse: mamãe, a minha amiguinha lá no colégio falou uma coisa sobre Jesus, falou uma coisa sobre cruz, falou uma coisa lá que, olha, eu estou com o meu coração aqui, mãe. E a mãe dela chegou e falou, batendo no portão: ô Dona Maria, que negócio é esse? A minha sogra, cheia do Espírito Santo, com muita habilidade, com muita sabedoria, ela falou do Jesus que nós servimos. Nós viemos aqui para ganhar almas. Nós viemos aqui, ela te falou do Jesus que nós servimos, do Jesus que transforma, do Jesus que cura, do Jesus que liberta. Nós precisamos esse tempo presente abrir a nossa boca. Está na hora da gente, de certa forma, bloquear um pouco esses WhatsApp, abrir a nossa boca para professar a nossa fé, abrir a nossa boca para compartilhar o amor de Jesus, o sacrifício da cruz. Quantos estão dispostos nessa noite para dizer: Jesus, eu estou disposto para habilitar, para acreditar em gente. Quem sabe lá no teu trabalho, lá na tua faculdade,
Onde você mora, Deus nos deu uma oportunidade de alguns anos atrás, 2 anos atrás, estivemos na cidade de Caçador, e o Senhor nos deu uma oportunidade para pregar num congresso de jovens, e o tema era sobre o tema do bom samaritano, e Deus me usou de uma forma muito linda para aquele congresso, e durante aquela semana um jovem pastor se suicidou. O alto índice de suicídio era muito grande, e o coordenador de jovens, o líder de jovens, ele me chamou: Eliseu, tu não sabe o que está acontecendo aqui, o que Deus te usou de uma forma tão extraordinária, porque nós estamos vivendo dentro da igreja, o índice de suicídio aconteceu na congregação tal, aconteceu na igreja tal, e começou a me relatar e disse: olha, nós estamos em uma campanha de oração, porque eu preciso de Deus, eu preciso de jovens, e Deus tem me dado jovens aqui para visitar, Deus tem me dado jovens para fazer trabalho na faculdade, Deus me deu jovens aqui habilitados para ganhar almas, e olha o que você vê, está vendo aqui, essa quantidade de jovens, são jovens resgatados, são jovens alcançados, são jovens que estão disponíveis para o reino, e Deus nos trouxe aqui nesta casa. Eu não vim aqui para brincar de ser pregador, eu vim aqui para ser profeta de Deus para a tua vida, para esta casa. Deus vai habilitar gente para esse tempo, Deus vai habilitar gente para esse tempo. Se você não quiser fazer, não tem problema, mas ainda tem gente que acredita, ainda tem gente que ama, ainda tem gente que respira. O Espírito de Deus está impulsionando ao meu coração aqui para dizer: Deus está habilitando uma igreja, oh meu Deus do céu, Deus está habilitando uma igreja para esse tempo presente, uma igreja que está preparada para amar, preparada para orar, preparada para nós vamos te ajudar. A morte não é o teu fim, esse pensamento de morte não é o teu fim, nós estamos aqui para te abraçar. Tem uma igreja que te ama, tem uma igreja que te espera, há um ciclo de oração, há um departamento aqui. Quantos querem nesta noite dizer: Espírito Santo, eu quero estar preparado e habilitado para exercer aquilo que fui chamado? Você está disposto para acreditar? Você consegue acreditar no teu marido, esse marido complicado, esse marido perverso? Mas Deus está dizendo nessa: abre os teus olhos e acredita, porque Deus salva. Acredita nesse filho, porque Deus transforma. Quantas famílias atingidas por espíritos malignos, quantas famílias, eu vou falar, Jesus, quantas famílias que estão sendo destruídas por espíritos maléficos, mas eu vejo uma igreja que está se levantando nesta casa para dizer nessa noite, sobre a autoridade do nome de Jesus, Deus está habilitando gente para amar. Eu estou falando amar, eu estou falando acreditar no projeto de salvação, acreditar no projeto de cura, acreditar no projeto de transformação. O céu está habilitando gente aqui. Eu não sei se você consegue concordar com esta palavra aqui, mas nós vamos fazer como Davi. A gente vai acreditar em gente que ninguém acredita, a gente vai acreditar em ministério que ninguém acredita, a gente vai acreditar em gente que ninguém acredita. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai dotar para a gente acreditar em gente que ninguém acredita. Eu posso orar, meu pastor? Feche os teus olhos aonde você está. Eu não sei qual é o teu propósito para este ano. Nós estamos em um congresso de missões. Arrebatai-os do fogo. Eu quero profetizar nesta casa que Deus está habilitando gente aqui. Aleluia. Para você acreditar no projeto família, no projeto salvação, no projeto cura, no projeto milagre. Deus vai salvar muita gente aqui nessa cidade. Deus vai salvar muita gente aqui nessa cidade. O domínio de Satanás não vai predominar, porque Deus está, meu Deus do céu, Deus está levantando nesse tempo presente gente habilitada para tratar, para curar, gente habilitada para dizer:
você não vai morrer. Não, você não vai ficar nesse estado. Você não vai ficar nessa miséria. A Bíblia diz que o diabo ele vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você vai viver, a tua casa vai viver, a tua família vai viver o propósito de Deus, de Deus. Eu preciso orar nesta noite. Você quer ser habilitado para exercer aquilo que você foi chamado? Você que quer nessa noite estar preparado, habilitado por Deus, pelo Espírito de Deus, porque quando a gente é habilitado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus dá estratégia, o Espírito de Deus dá sabedoria. Você quer fazer esse departamento crescer? Peça a estratégia de Deus. Você quer ver esses jovens sendo batizados com o Espírito Santo? Peça estratégia para Deus. Você quer ver Deus? Oh, aleluia! Deus vai dar estratégia para a gente aqui que quer fazer a obra. Deus vai, oh, aleluia! Não quer fazer, não tem problema, mas Deus vai habilitar gente que ainda está disposta para fazer, de gente ainda que sabe o que é reino, de gente que ainda sabe o que é o preço da salvação, de gente que ainda sabe o que é libertação. Feche os teus olhos. Tem alguém para vir até o altar? Eu posso orar? Eu posso orar nesta noite, diante de tudo aquilo que o Espírito de Deus ministrou aos nossos corações essa noite. O que eu quero é somente render a sua vontade. O que eu quero é me render à sua vontade. O que eu quero é estar habilitado para investir. O que eu quero é estar habilitado para potencializar, oh glória. Potencialize esse casamento, minha santa. Potencialize esse ministério, meu santo. Potencialize essa tua vida, minha filha. Potencialize essa juventude. Potencialize esse dom. Oh meu Deus do céu. Potencialize aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer. Potencializa. Deus te chamou. Deus te deu capacidade. Deus te deu capacidade, Deus te deu habilidade. Então faça, e faça com excelência. Estende tuas mãos assim, por gentileza. E você vai fazer uma oração. Você vai fazer uma oração. É você que vai começar a orar nessa noite. Diga: Deus, eu quero estratégia, eu quero sabedoria, eu quero habilidade. Abre a minha visão do céu para conseguir ganhar uma alma, no mínimo esse ano, para o teu reino. Que eu possa alcançar pelo menos uma alma. Se a gente não fizer, se a gente não acordar, se a gente não se despertar, não adianta. A dizer: por que eu não falei? Por que eu não aconselhei? Por que eu não arrebatei? Por que eu não fiz? Tinha tudo para fazer e não fez. Quantas pessoas que queriam ter saúde para fazer, mas estão nos hospitais. Quantas pessoas que queriam falar do jeito que você fala, ter a habilidade que você tem, ter condições que você tem, mas infelizmente não dá mais para fazer. E o céu nessa noite está contando com você, mesmo pequeno, mesmo fraco, mesmo frágil, mas é guerreiro. Você não vai ser substituído. Você é guerreiro. Davi não substituiu seus guerreiros. Estão cansados, mas são meus guerreiros. Você não será substituído. O céu ainda, ele conta com você. O que é para você fazer, você vai fazer. O que é para o céu, oh meu Deus do céu, o que há para você fazer, você vai fazer. O que há para você exercer, você vai exercer. Oh Davi, mas não tem força, não tem ousadia, mas não será substituído, porque são meus guerreiros. São meus guerreiros, são meus guerreiros. Eu sei a força que eles têm. Soberano Deus e amado Pai, diante da tua palavra agora, Jesus, nós ministramos aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. O que nós queremos te pedir, Senhor, que neste culto de domingo, um culto de conscientização missionária, que o teu Espírito venha nos motivar, que os nossos olhos estejam abertos, que o Senhor venha nos dar estratégia para conquistar almas, para conquistar a nossa casa, para conquistar a nossa cidade, para conquistar a nossa família. Deus, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito. Eu creio.
Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Recebe força de Deus. Recebe a alegria do céu. Você vai fazer, você vai continuar a fazer. Você vai exercer, ninguém te para. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei. Você é guerreiro. Você é guerreira. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Deus vai cuidar da tua casa. De ti. Faça que Deus cuida. Se disponibilize que Deus cuida. Se entrega que Deus cuida. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te conduzir ao propósito. Deixa Ele te direcionar ao propósito. Olho pra ti. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu creio, Jesus, que a nossa casa será salva. Eu creio que a nossa família será alcançada. Eu creio, Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus.